Paz a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje nós vamos para mais uma ministração acerca do projeto A Arca, que é orar, buscar, interceder a Deus em favor da nossa família. Ontem não teve a ministração porque aos domingos é presencial na igreja e eu espero que todos estejam bem, que todos estejam conseguindo acompanhar as ministrações, por mais breve que ela seja, é uma palavra de Deus, é uma palavra direto do coração de Deus para as nossas vidas, e eu creio que Deus tem manifestado a tua graça, a tua glória, a tua unção sobre a vida de cada um que está aí firme neste propósito, amém? Hoje o tema da nossa ministração é o choro de Ana. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa personagem bíblica lá do Antigo Testamento, que é relatada a história dela lá em 1 Samuel. Eu vou ler o 1 Samuel 1, o versículo 10 e o versículo 11. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o meu sofrimento e responder à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Então nós vemos aqui um trechinho da palavra de Samuel, ali no livro de Samuel 1, onde relata a história de Ana, quem foi Ana, né, o que ela passava, o que ela sofria. Ela era casada com Eucana, e na época passada, né, os homens tinham mais de uma mulher, né, mais de uma esposa. E Eucana tinha uma outra companheira também, que esta, por sua vez, ela gerava filhos. E Ana, ela era estéril, ela não conseguia gerar filhos. E isso causava grande angústia, grande aflição no coração de Ana. Ela olhava e não entendia o porquê que ela não gerava filhos para Eucana, que era o esposo dela, né, na ocasião. E aí ela, naquele momento de angústia, de aflição, ela fez um voto com o Senhor. Ela firmou com o Senhor um voto de que se ele ouvisse a oração dela, de que se ele atendesse ao clamor dela, ela iria dedicar o filho dela ao Senhor. E assim ela fez. Se vocês tiverem a oportunidade de ler ali o capítulo 1 todo, vocês entenderão um pouquinho do voto que Ana fez e que de fato ela cumpriu esse voto diante de Deus. Ela, inclusive, quando ela apresentou, levou Samuel depois que desmamou ele, levou ele ali até o templo e ela falou: Senhor, eu não sei se o Senhor se lembra de mim, mas eu fiz esse voto com o Senhor e hoje eu vou estar cumprindo. E aí nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre essa atitude de Ana, né? Quantas vezes já nos pegamos chorando e angustiado? E o tema, ele é de família. Nós estamos aí no meio de um projeto em relação à nossa família. E quantas vezes os problemas da nossa casa, os problemas do nosso lar, ele é de uma proporção tão grande, parece tão imenso para nós, que nós nos pegamos, né, tristes, aflitos, angustiados, com a nossa feição abatida, sem saber como resolver. Todos nós já passamos por isso e passamos ainda hoje, né? Já passamos no passado e continuamos a enfrentar essas lutas, essas batalhas, esses problemas gigantes que vêm sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? Sobre o nosso lar. E aí tem momentos que não choramos abertamente, mas temos problemas que tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, o nosso brilho, a nossa vontade de viver, o nosso desejo de continuar. Exemplo, vícios dentro de casa, na família. Tem coisa pior do que alguém que é viciado, alguém que você vê se deteriorando, se definhando e você não consegue lutar contra aquele problema, porque não é algo simples de resolver, não é algo que depende de nós. Muitas famílias vivem em briga, em pé de guerra. Outros você vê que famílias destruídas, casais separados, marido de um lado, a esposa do outro, filho totalmente desestruturado, desemprego. Tem famílias que enfrentam aí umas crises financeiras horríveis, terríveis. O pai de família, a mãe de família não consegue emprego, não consegue se estabilizar. Outros enfrentam doenças muitas vezes que para os médicos, para a medicina não há cura. Então, se a gente for parar para refletir e pensar, são diversas ordens de problema, diversos ataques que a família vem enfrentando. E aí é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quantas vezes nós nos pegamos com o nosso rosto molhado, com a nossa mente longe, distante, sem conseguir se
firmar no trabalho, sem conseguir se concentrar, porque os problemas que nós deixamos em casa, nós sabemos que quando nós voltarmos, eles estarão lá esperando por nós. E muitas vezes são problemas que necessitam de uma resolução, de uma transformação, de uma mudança, mas isso também não depende de nós. E eu creio que Deus ele já contemplava a todo instante, antes mesmo de Ana fazer aquele voto, né? Eu creio que aquele voto foi permissão de Deus, assim como eu creio que hoje essa ministração, esse propósito de 21 dias de oração pela sua família, você não está nele em vão. Eu creio que Deus ele já contemplava o teu choro ali no secreto, na tua casa, muitas vezes na tua cama, muitas vezes chorando ali quietinho sem ninguém perceber, entra no banheiro e ali é o momento que você tem para chorar, você não consegue nem abrir sua boca, seus lábios e orar a Deus. Então eu creio que Deus ele já está contemplando a tua vida. Só o fato de você estar participando desse projeto, Deus já te viu, ele já te enxergou. E assim ele fez com Ana. Ana não teve simplesmente um pensamento de estralo de momento, eu vou fazer um voto com Deus. Eu creio que Deus já falava no coração dela. Deus já tratava ali na vida dela. A Bíblia não relata, mas Deus pode ter usado pessoas para influenciar ela em favor desse voto, desse propósito que ela fez com Deus. E hoje muitos de nós nos encontramos assim também. Nós nos encontramos mergulhados, submersos a um problema gigante ou a problemas, porque tem família que enfrenta não somente de uma ordem, tem família que tem pessoas doentes, pessoas desempregadas, pessoas com vícios, né? E aí essas pessoas hoje estão sendo alcançadas por Deus. Eu creio que essa palavra é uma palavra do coração de Deus direto para cada um que está ouvindo, de cada um que está sendo ministrado, né? Ana desafiou a Deus, não que ela não cresce, mas desafiou a Deus para ele ter misericórdia dela e contudo ofereceu o que ela teria de melhor. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre essa atitude de Ana. Ela foi lá e desafiou a Deus. Senhor, se o Senhor me der o que eu quero, o que eu preciso, eu entregarei o meu filho no altar do Senhor para trabalhar no templo do Senhor. Eu vou oferecer esse filho tão esperado, tão querido, tão amado no templo do Senhor. Então ela fez um desafio ali com Deus. E eu tenho certeza que ela acreditava em Deus, porque senão ela não teria nem tido a atitude de desafiar a Deus. Só que ela pediu o quê? Que Deus tivesse misericórdia dela. Então ela entendia a grandeza de Deus, ela entendia quem era ela diante de Deus, que ela era pequena, que ela não era nada diante de Deus, e que se ele quisesse, ele mudaria a vida dela, e se ele não quisesse, ele não mudaria a vida dela. Então ela fez um voto reconhecendo a grandeza de Deus, e é o que Deus nos pede hoje, é o que Deus nos orienta nesta noite. Você que está sofrendo, que está angustiado, que não aguenta mais chorar, que se pega aí nas noites, na madrugada, no secreto chorando, e você pensa, quem vem resolver meu problema? Quem virá resolver meu problema? E aí Deus te responde nesta noite, ninguém vai resolver o teu problema se você não se posicionar, se você não tiver uma atitude de fé diante de Deus. Ele tem poder, ele é soberano sobre os céus, a terra e embaixo da terra. Só que nós precisamos nos posicionar. Deus quer ver atitude da nossa parte, assim como ele viu no coração de Ana, assim como Ana se colocou, a postura dela diante de Deus, desafiando a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu te desafio a fazer na minha vida. E aí o que ela tinha para oferecer a Deus naquele instante? O que nós temos para oferecer a Deus, né? Nós somos nada diante de Deus. Nós somos um sepulcro vazio diante de Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. Toda a riqueza vem de Deus. Então, o que hoje, nesta noite, você poderia entregar para Deus e que Deus iria se alegrar? É a pergunta de hoje. É o que Deus nos leva a refletir. Assim como Ana pensou, eu acredito que ela refletiu e ela pensou, o que eu posso oferecer a Deus? O que é mais precioso para mim? É o meu tempo? É a minha dedicação? E na ocasião, Ana, ela conseguiu compreender que o mais precioso para ela era aquilo que ela estava pedindo, era aquilo que ela estava buscando da parte de Deus. É um filho que nem existia ainda, mas ela entendeu, se eu receber esse filho do Senhor, será o melhor que eu tenho para oferecer a Deus. E aí nesta noite Deus pergunta, o que você tem de melhor para oferecer a Ele? No que você vai desafiar a Deus? Você precisa dar o primeiro passo.
Assim como Ana deu, você precisa agir. Você precisa pensar o que eu tenho de melhor para oferecer a Deus. É a minha vida? Quantas pessoas não entregaram a vida a Deus ainda? Quantas pessoas estão à espera de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma porta de emprego aberta, mas ela ainda não entregou a vida dela a Deus? A palavra de Deus fala que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então tem muitas pessoas que o que tem de melhor é a vida para entregar para Deus. Até hoje ele não se posicionou, até hoje ele não fez uma entrega da vida dele a Deus. Até hoje ele está em cima do muro, ele conhece a Deus, ele sabe da grandeza de Deus, mas ele não teve a atitude de entregar a vida dele a Deus. Outras pessoas que já são cristãs, que já são batizadas, que já entregaram a vida a Deus, Deus vai tratar contigo a respeito do tempo, o seu tempo, a sua dedicação, à casa de Deus, à obra de Deus, ao ministério de Deus, a alcançar outras vidas. E aí, a partir do momento que a gente nos deixa ser usado, Deus coloca situações. Ele vai trazer situações para aquele que quer ser usado, para aquele que deseja ser alcançado, não para aquele que não quer ser incomodado. Tem alguns que servem a Deus, mas falam: Senhor, me deixa aqui no meu cantinho quietinho. Eu não quero me desgastar. Eu quero ir à igreja, ao culto de domingo, ouvir a palavra, sair e passar uma semana em paz, tranquilo. Eu não quero ter o desgaste. Porque servir a Deus cansa. Na verdade, não só servir a Deus, como servir ao próximo. Haja visto uma visita na nossa casa. Quando nós recebemos algum parente, algum ente querido na nossa casa, dá trabalho hospedar. Dá trabalho arrumar cama, arrumar a acomodação, comida a mais, fazer sala para a visita que está ali, né? Recepcionar a visita. Tudo isso dá trabalho. É legal, é gostoso, mas dá trabalho. E muitas vezes nós optamos por não receber as visitas, não acomodar, não hospedar ninguém na nossa casa, porque nós sabemos o fim dessa história, o que vai acontecer. Além da visita ter todo aquele desgaste de dar a dedicação, o tempo, quando a visita vai embora, nós temos que pôr tudo no lugar. Tudo em ordem novamente. Então, servir aos outros dá trabalho. E para Deus não é diferente. Servir a Deus dá trabalho. E quem que está disposto a pagar esse preço? Nós queremos, nós almejamos as bênçãos de Deus. É como diz certa pronúncia: nós queremos a bênção, mas nós não queremos o abençoador. E nessa noite Deus está te desafiando a entregar a tua vida, entregar o melhor que você tem para Ele. E a palavra de Deus fala que Ele é honesto, justo, o suficiente. E Ele honra todo aquele que honra Ele. Então é momento da gente refletir se eu já entreguei ou não a minha vida a Deus, se eu tenho ofertado o meu tempo, o meu sacrifício a Deus, ou se eu quero viver só o meu momento. Para mim, o momento é descansar final de semana, eu trabalho a semana inteira, eu tenho só a noite para descansar, ou então eu tenho só o final de semana para descansar, mas Deus nessa noite Ele quer um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua dedicação, porque nós buscamos da parte de Deus bênçãos, milagres, prodígios, maravilhas, mas o que nós temos oferecido a Deus? O que é que nós oferecemos em sacrifício a Deus? E sacrifício não é lá você pegar uma oferta daquilo que não te faz falta e entregar no altar. Sacrifício é você dedicar aquilo que você não tem. A palavra de Deus fala que era o momento da oferta ali no templo e Jesus observava. E as pessoas vieram até ali o templo e entregaram ofertas grandes, mas veio uma viúva e entregou as únicas 10 moedas que ela tinha. E aí o Senhor fala: essa foi a que deu a maior oferta. E aí os discípulos não entenderam muito bem, porque eles também estavam acompanhando e eles presenciaram pessoas entregar grandes ofertas. E eles questionaram a Deus: Senhor, tantas pessoas entregaram grandes ofertas e essa viúva veio e entregou 10 moedas e o Senhor fala que a oferta dela foi a maior. E aí Jesus responde a eles: todos entregaram daquilo que tinha, mas ela entregou daquilo que ela não tinha. Ela entregou o último que ela tinha, as últimas 10 moedas de prata que ela tinha. Então nessa noite é isso que Deus está pedindo para nós, é isso que Jesus espera de nós, que a gente entregue o nosso melhor, porque nós queremos receber, mas o que nós estamos dando em troca? Nós queremos a bênção para nossa família, nós queremos a bênção para o nosso lar, mas nós não queremos ser incomodados. Nós queremos ficar na posição inerte, naquilo que é confortável, naquilo que não vai nos trazer desgaste.
Existem momentos em que teremos que dar o primeiro passo. Agir primeiro para que Deus venha reagir à nossa ação. Não é Deus que depende de nós, somos nós que dependemos de Deus. E a palavra dele nos revela que ele é fiel com quem é fiel a ele. Então a palavra de Deus hoje, ela nos desafia a dar o primeiro passo. O que é que você almeja? O que é que você quer? O que você tem orado pela tua casa, pela tua família? Qual é o primeiro passo que você vai dar? Qual é o propósito, assim como Ana fez, que você fará diante de Deus? Mas lembre-se da oferta da viúva. Não dê aquilo que está sobrando. Dê para Deus o melhor, aquilo que vai realmente fazer falta, aquilo que será um sacrifício, que Deus vai olhar e vai reconhecer. Meu filho não podia e ele está fazendo em amor a mim. Então, a palavra de Deus fala que ele é fiel e justo com quem é fiel e justo com ele. E Deus, ele vai saber te honrar, ele vai te saber recompensar. Ana cumpriu o seu propósito, foi fiel a Deus. Então, se a gente ler lá no final do capítulo 1, do livro de 1 Samuel, vocês verão que ela levou o menino até o templo. Ela esperou o menino se desmamar e ela levou o menino ao templo, e a oração dela foi essa: Senhor, eu não sei se o Senhor lembra do propósito que eu fiz diante do Senhor, mas o Senhor cumpriu o seu propósito e eu estou cumprindo a minha parte. E aí você vê humildade até nessa fala de Ana: Senhor, eu não sei se o Senhor se lembra de mim, do meu propósito. Ela está reconhecendo mais uma vez a grandeza de Deus. Ela está dizendo: quem sou eu, Pai, diante do Senhor? Quem sou eu diante do Senhor? Para que o Senhor lembre de um simples propósito que eu fiz. Mas o Senhor foi leal comigo. O Senhor cumpriu a tua palavra. E mediante a tua palavra eu vou cumprir o propósito que eu fiz com o Senhor. Então que a gente possa nessa noite aprender com Ana, né? Aprender com a fé de Ana, com a dedicação, com o compromisso de Ana, com a lealdade de Ana. E ver que a atitude correta, a ação gera reação. Deus cumpriu na vida dela a partir do momento que ela se posicionou. Então que a gente possa nessa noite se posicionar em relação à nossa família, se posicionar em relação àquilo que a gente almeja, que a gente busca da parte de Deus. Que a gente possa dar o primeiro passo, que possamos dar o primeiro passo, e as demais coisas Deus vai tratar conosco. Essa é a palavra de hoje, essa é a ministração de hoje. Eu espero que todos vocês sejam ricamente abençoados, tenham uma semana abençoada, debaixo da graça de Deus. Amém?